O sol castigava a terra vermelha de Goianápolis naquela tarde de setembro. O céu, de um azul intenso, contrastava com o verde dos pés de pequi, que margeavam a estrada de terra que levava à escola municipal Sebastião de Oliveira. Leonardo estacionou sua caminhonete sob a sombra de uma mangueira centenária. Vestia uma camisa xadrez simples, jeans desbotado e um chapéu que escondia parcialmente seu rosto. Não por vaidade, mas pelo hábito criado após décadas sob os holofotes. Aos 59 anos, o cantor carregava no rosto as marcas de uma vida intensa, dividida entre os palcos que o consagraram como um dos maiores nomes da música sertaneja e as memórias de uma juventude no interior goiano, onde plantou raízes profundas antes da fama. Leonardo não era apenas o artista que lotava estádios, era também Emival Eterno Costa, o menino simples que, junto ao irmão Leandro, sonhava em escapar da vida dura da roça através da música. Naquela tarde, porém, não era o cantor que descia do carro, mas o pai. O motivo da visita à pequena escola municipal era a apresentação do filho caçula de sua atual união. Pedro Leonardo, seu outro filho já estabelecido na carreira musical, havia ligado mais cedo, dizendo que estaria presente para apoiar o irmão mais novo. Leonardo sorriu ao pensar na família que construiu, apesar dos tropeços e recomeços que a vida lhe impôs. Seu Leonardo, que honra recebê-lo em nossa escola. A diretora Dona Iraci, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos vivos, aproximou-se com um sorriso que mal cabia no rosto. As crianças estão tão animadas. Algumas mães trouxeram até cadernos para o senhor autografar depois da apresentação. Leonardo assentiu com um sorriso discreto, acostumado àquele tipo de recepção. É sempre um prazer, Dona Iraci. Vim só como pai hoje. Espero que entenda. Claro, claro. Ela respondeu, conduzindo-o ao pequeno auditório, onde as cadeiras de plástico já estavam dispostas em fileiras. O cheiro de café fresco e biscoitos de polvilho preenchia o ambiente, preparados especialmente pelas merendeiras para a ocasião. Enquanto caminhava pelos corredores decorados com trabalhos escolares, Leonardo foi transportado para suas próprias memórias de infância. A escola rural onde estudou não tinha metade dos recursos daquela pequena instituição municipal, mas carregava a mesma simplicidade e acolhimento. Lembrou-se de como ele e Leandro corriam descalços pelos terreiros de terra batida, ajudavam o pai na lavoura e, nas horas vagas, dedilhavam os primeiros acordes nas violas emprestadas. Foi durante essa caminhada pelos corredores que seus olhos encontraram uma figura familiar, uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, olhos vermelhos de quem havia chorado recentemente. Maria Aparecida Dantas, conhecida como Cida, estava parada junto à secretaria da escola, segurando alguns documentos contra o peito. O tempo pareceu congelar por um instante. Leonardo sentiu um nó se formar na garganta. Fazia quase 2 décadas, desde a última vez que a vira pessoalmente, embora seu nome tivesse surgido ocasionalmente em conversas familiares e questões legais ao longo dos anos. Cida havia sido parte importante de sua vida nos primeiros anos de sucesso, quando a dupla com Leandro estourava nas rádios do Brasil inteiro. Leonardo, ela murmurou, a voz embargada pela surpresa e emoção. Antes que pudesse responder, a diretora interrompeu o momento. Ah, a senhora já conhece nosso convidado especial? O filho dela está se transferindo para a nossa escola, seu Leonardo. Coincidência, não? Não era coincidência. Leonardo sabia exatamente quem era o filho de Cida, ou melhor, o filho deles. Um filho que ele nunca havia reconhecido publicamente, fruto de um relacionamento que havia terminado de forma turbulenta no auge da carreira da dupla Leandro e Leonardo. O burburinho de pais e alunos chegando para a apresentação preencheu o corredor, quebrando a tensão do momento. A diretora, alheia à complexidade da situação, continuou guiando Leonardo até seu lugar na primeira fileira, enquanto Cida permaneceu parada,
Os documentos de transferência escolar ainda apertados contra o peito, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. O pequeno auditório da escola municipal fervilhava de excitação. Crianças ajustavam figurinos improvisados, professoras organizavam a ordem das apresentações e pais posicionavam celulares para registrar cada momento. Leonardo se acomodou discretamente na primeira fileira, trocando ocasionais acenos com outros pais que, apesar de tentarem disfarçar, não conseguiam esconder a empolgação de dividir aquele espaço com um ídolo nacional. Sua mente, porém, vagava para 1998. O Brasil vivia a febre do sertanejo romântico e a dupla Leandro e Leonardo estava no auge. Shows lotados, discos de ouro, aparições em programas de TV. Foi nesse turbilhão que conheceu Cida, então produtora de um programa musical na TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás. "O senhor aceita um cafezinho?", ofereceu uma das merendeiras, interrompendo suas lembranças. "Aceito sim, obrigado", respondeu com a gentileza característica que o público sempre admirou. Enquanto sorvia o café quente de uma xícara de plástico, Leonardo observou Cida entrar no auditório. Ela escolheu um lugar no fundo, longe dos olhares curiosos e, principalmente, longe dele. Seus olhos ainda estavam vermelhos, mas agora demonstrava uma compostura forçada, típica de quem tenta manter a dignidade em meio à tempestade emocional. Em sua memória, voltou ao camarim da TV Anhanguera, onde Cida o entrevistava para uma matéria especial sobre o sucesso da dupla. Leandro havia saído mais cedo para buscar a esposa no aeroporto. A conversa profissional deu lugar a um papo descontraído, risos fáceis e um convite para um café após a gravação. O café virou jantar, o jantar virou uma paixão intensa. E nos meses seguintes, encontros escondidos aconteciam entre uma agenda de shows e outra. "Papai, cheguei." Pedro Leonardo surgiu ao seu lado, arrancando-o novamente das lembranças. Aos 36 anos, Pedro era a imagem do pai em sua juventude, com o mesmo sorriso carismático e olhos expressivos. O trânsito em Goiânia estava terrível. Leonardo abraçou o filho com força. "Que bom que veio, filho. Seu irmão vai ficar muito feliz." Pedro se sentou ao lado do pai, cumprimentando algumas pessoas ao redor com a mesma simpatia que herdara de Leonardo. "Tudo bem com o senhor? Parece preocupado." Leonardo hesitou. Pedro não sabia sobre Cida, nem sobre o suposto meio-irmão. Ninguém da família atual sabia, exceto sua esposa, que compreensivelmente preferia não tocar no assunto. Só cansado da estrada, vim direto de um show em Uberlândia. As luzes do auditório diminuíram e a diretora Dona Iraci subiu ao pequeno palco improvisado. "Queridos pais, mães, responsáveis e alunos, é com grande alegria que damos início à nossa mostra cultural anual." Aplausos preencheram o ambiente enquanto Leonardo tentava se concentrar na apresentação. Seu caçula seria o quinto a se apresentar, com uma interpretação de "Pense em Mim", a música que consagrou a dupla com seu irmão Leandro. A escolha não havia sido sua. O menino insistira, orgulhoso do legado do pai e do tio que nunca conheceu. As primeiras apresentações passaram como um borrão diante de seus olhos. Leonardo só conseguia pensar no encontro inesperado com Cida e nas implicações daquela presença na escola. O filho dela, que ele nunca quis conhecer, nunca assumiu publicamente, estaria estudando na mesma instituição que seu caçula? Enquanto tentava processar essa realidade, sentiu um toque em seu ombro. Era um dos funcionários da escola. "Seu Leonardo, tem uma senhora querendo falar com o senhor lá fora. Disse que é urgente." Leonardo sabia quem era antes mesmo de perguntar. Pediu licença a Pedro, que o olhou intrigado, e seguiu o funcionário até a área externa do auditório. Cida o esperava junto a uma árvore, as mãos inquietas, ajeitando a alça da bolsa que carregava. "Precisamos conversar, Leonardo," ela disse quando ficaram a sós. "Não planejei isso. Não sabia que seu filho estudava aqui.
O que você quer, Cida? A pergunta saiu mais dura do que pretendia. Anos de culpa e negação haviam construído uma barreira defensiva que emergia automaticamente. Rodrigo está passando por um momento difícil. Ele precisa de uma figura paterna. Ela respondeu, a voz trêmula. Sei que você nunca quis esse papel, mas ele sabe quem é seu pai. Todo o Brasil sabe quem é Leonardo. E agora, por coincidência ou destino, ele vai estudar na mesma escola que seu filho reconhecido. Leonardo passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de 2 décadas de ausência. Agora é tarde, Cida. Não posso simplesmente aparecer na vida dele depois de todo esse tempo. Tarde para quê, Leonardo? Para ser pai? Para assumir responsabilidades? Ou tarde para você, que construiu uma imagem pública de pai dedicado com seus outros filhos? As palavras atingiram Leonardo como um soco no estômago. Dentro do auditório, podia ouvir os acordes de Pense em Mim, começando a tocar, anunciando a apresentação de seu filho caçula. Um menino que tinha tudo o que Rodrigo nunca teve: seu sobrenome, seu apoio, sua presença. Eu paguei tudo o que a justiça determinou. Leonardo argumentou em voz baixa, consciente dos olhares curiosos que começavam a se voltar para aquela conversa. Nunca deixei faltar nada material. Material? Cida repetiu com um sorriso triste. É só isso que você pensa que um filho precisa? Rodrigo está com problemas na escola, Leonardo. Está se metendo com pessoas erradas, questionando suas origens. Ele precisa de orientação, de um exemplo. Precisa saber por que o pai que canta sobre amor e família nunca teve tempo para ele. Leonardo sentiu a garganta seca. Dentro do auditório, aplausos indicavam o sucesso da apresentação de seu caçula. 2 mundos colidindo em um único momento, forçando-o a encarar as escolhas do passado. Eu não posso, começou a dizer, mas foi interrompido pelo som da porta se abrindo. Pedro apareceu, sorrindo. Pai, você perdeu. Foi incrível. Todo mundo... Pedro parou ao notar Cida, e seu sorriso vacilou diante da tensão evidente. Desculpe, estou interrompendo algo? Não, filho, já estávamos terminando. Leonardo respondeu rapidamente. Voltando-se para Cida, acrescentou em voz baixa. Agora não é o momento. Podemos conversar depois, em outro lugar. Os olhos de Cida, marejados de lágrimas contidas, fixaram-se nos dele. Quando Leonardo? Mais 20 anos? Rodrigo começa nessa escola semana que vem. O que digo a ele quando inevitavelmente encontrar seu irmão nos corredores? Sem esperar resposta, ela se afastou, deixando Leonardo com o peso de uma verdade que, como uma música mal composta, nunca encontrou o tom certo para ser contada. O rancho de Leonardo em Goianápolis sempre foi seu refúgio. Distante do burburinho das grandes cidades e dos compromissos profissionais, era ali que ele recarregava suas energias, cercado pela natureza que marcou sua infância. A propriedade, com seus pastos verdejantes, pomar abundante e uma casa principal que mesclava o rústico com o conforto, refletia bem quem ele era. Um homem que, apesar do sucesso, nunca perdeu a conexão com suas raízes. Naquela manhã de domingo, 3 dias após o encontro com Cida na escola, Leonardo estava sentado na varanda, dedilhando distraidamente sua viola. O céu ameaçava chuva, com nuvens escuras se formando no horizonte, um prenúncio da tempestade que também se formava em seu interior. Esse acorde ainda não está bom, murmurou para si mesmo, ajustando as cordas. Estava trabalhando em uma nova composição, algo que fazia com menos frequência nos últimos anos, mas que sempre foi seu canal para processar emoções complexas. Poliana, sua esposa há mais de 25 anos, aproximou-se com uma bandeja contendo um bule de café e 2 xícaras de porcelana. Aos 46 anos, mantinha a beleza serena que conquistou Leonardo quando ele ainda tentava reconstruir sua vida após a morte do irmão Leandro. Você está tão quieto desde que voltou da apresentação na escola, comentou ela.
sentando-se na cadeira de balanço ao lado. O que está acontecendo? Leonardo colocou a viola de lado e aceitou a xícara que ela lhe oferecia. O aroma forte do café preencheu suas narinas, trazendo um breve conforto. Encontrei a Cida lá, respondeu finalmente, após um longo gole. Maria Aparecida Dantas. O nome pairou no ar como uma nota desafinada. Poliana assentiu lentamente, o rosto expressando compreensão, não surpresa. Eles raramente falavam sobre aquele capítulo da vida de Leonardo, mas ela sempre soube da existência de Rodrigo, o filho que o marido nunca reconheceu publicamente, embora pagasse pensão e tivesse assinado a paternidade em documentos legais longe dos holofotes. "E como foi?" perguntou ela, com a maturidade de quem aprendeu que certos fantasmas do passado nunca desaparecem completamente. Difícil." Leonardo suspirou profundamente. O filho dela, nosso filho, vai estudar na mesma escola que o caçula. Ela apareceu lá chorando, dizendo que o menino está com problemas, que precisa de uma figura paterna. Poliana tomou um gole de seu café, dando tempo ao marido para organizar os pensamentos. "E o que você disse a ela?" "Que agora é tarde." Leonardo encarou o horizonte, onde os primeiros relâmpagos começavam a cortar o céu. "Mas não sei mais se acredito nisso. Passei a noite toda pensando. O menino tem 23 anos agora. Já não é mais um menino, na verdade. Nunca quis aproximação quando era criança. Respeitei a decisão de vocês, da família. Mas agora, nossa decisão." Poliana interrompeu com uma ponta de indignação na voz serena. "Leonardo, nunca te pedi para ficar longe desse menino. Você sabe disso." Era verdade. Poliana, desde que soube da existência de Rodrigo, quando começou a se relacionar com Leonardo, sempre demonstrou uma compreensão que surpreendia a todos. Foi ele quem decidiu manter distância, temendo o impacto na carreira que reconstruía após a morte do irmão. Receoso de como o público reagiria a um filho fora do casamento, preocupado com o que a imprensa sensacionalista faria com a história. "Eu sei", admitiu, envergonhado. "Eu coloquei tudo na conta da família, da carreira, da imagem pública, mas a decisão sempre foi minha. E agora tenho um filho de 23 anos que está com problemas, estudando na mesma escola que seu irmão, e eu não tenho ideia do que fazer." O som de um carro se aproximando pela estrada de terra interrompeu a conversa. Leonardo reconheceu a caminhonete de Pedro e suspirou. Não havia planejado falar sobre isso com os filhos ainda, mas talvez fosse inevitável. Pedro desceu do carro com o sorriso habitual, mas Leonardo percebeu imediatamente que algo estava diferente. Havia uma seriedade no olhar do filho que não combinava com seu jeito geralmente descontraído. "Pai, precisamos conversar", anunciou ele, após cumprimentar Poliana com um beijo na bochecha. "Em particular, se possível." Os três entraram na casa. Poliana discretamente se retirou para a cozinha, alegando que prepararia um lanche, enquanto Leonardo conduziu Pedro até seu escritório. Um cômodo simples, decorado com discos de ouro, fotografias de shows históricos e, em lugar de destaque, uma imagem de Leandro. "O que foi, filho?" perguntou Leonardo, indicando a poltrona de couro para Pedro se sentar. Pedro permaneceu em pé, inquieto. "Aquela mulher com quem você estava conversando na escola. Eu a reconheci depois, quando cheguei em casa e fiquei pensando onde a tinha visto antes." Leonardo sentiu o estômago afundar. "Pedro, ela apareceu em uma reportagem antiga, daquelas retrospectivas sobre a dupla Leandro e Leonardo. Era produtora da TV Anhanguera, não é?" Pedro continuou, o tom de voz demonstrando que estava juntando as peças de um quebra-cabeça há muito incompleto. "E tem um filho chamado Rodrigo, que, segundo boatos da internet, seria seu filho não reconhecido." O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer confissão. Leonardo se sentou pesadamente em sua cadeira, sentindo o peso dos anos de segredos e omissões. "Por que nunca nos contou, pai?" A voz de Pedro estava magoada, não acusatória. "Temos um irmão que nunca conhecemos."
É complicado, filho, Leonardo começou, buscando palavras que nunca pareciam suficientes. Foi uma época difícil, logo depois que seu tio Leandro morreu. Eu estava reconstruindo minha vida, minha carreira solo. A dupla tinha acabado de uma forma tão dolorosa, e então surgiu essa situação com a Cida. Uma situação? Pedro repetiu, incrédulo. É assim que você vê um filho, pai? Como uma situação. A pergunta atingiu Leonardo como um tapa. Era exatamente como ele havia tratado Rodrigo todos esses anos. Um problema a ser administrado à distância, com depósitos bancários mensais e documentos legais assinados discretamente. Não é tão simples assim, Pedro. Leonardo tentou explicar, mas as palavras soavam vazias até para ele mesmo. Na verdade, é bem simples, respondeu Pedro, surpreendendo o pai com a firmeza. Se você sempre nos ensinou sobre a importância da família, foi o que te sustentou depois que o tio Leandro partiu, foi o que você canta em suas músicas. E agora descubro que tem um irmão que você escolheu ignorar. Como acha que me sinto sabendo que cresci com tudo? Seu nome, seu apoio, seu amor, enquanto ele não teve nada disso? Leonardo não tinha resposta. As palavras de Pedro ecoavam as de Cida dias antes, e pela primeira vez ele enxergou claramente a magnitude de sua falha, não como celebridade, mas como homem, como pai. O menino está com problemas, pai, continuou Pedro, agora com a voz mais suave. Depois que te vi conversando com ela, fiquei curioso e procurei saber. Rodrigo largou a faculdade de Direito no último ano, está envolvido com pessoas erradas, teve alguns problemas com bebida. Como você sabe disso tudo? Leonardo questionou, surpreso. Ao contrário do que você pensa, não é tão difícil encontrar informações hoje em dia. E Goiânia, apesar de grande, ainda é uma cidade onde todos se conhecem de alguma forma. Pedro caminhou até a janela, observando a chuva que começava a cair forte lá fora. Te liguei para alguns amigos, fiz algumas perguntas. Não foi difícil descobrir. Leonardo se levantou, aproximando-se do filho. O que você acha que eu deveria fazer? Pedro se virou, encarando o pai com uma mistura de decepção e compaixão. Não é a mim que você deveria perguntar isso. É a si mesmo. Quem é o Leonardo que eu conheço? O homem que sempre valorizou a família acima de tudo, ou o que virou as costas para o próprio sangue? A pergunta ficou suspensa no ar, acompanhada pelo barulho da chuva que agora castigava o telhado do rancho. Leonardo sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, algo raro para um homem que aprendera desde cedo a esconder suas emoções mais profundas. Vou buscar o número da Cida, decidiu finalmente. Acho que está na hora de conhecer meu filho. O Bar do Zezinho era uma instituição em Goiânia. Localizado próximo à Avenida 85, no setor sul, mantinha a atmosfera dos antigos botecos, com mesas de madeira desgastada, paredes decoradas com fotografias em preto e branco de personalidades locais e o inconfundível cheiro de cerveja gelada misturado ao tempero da cozinha goiana. Era ali que Leonardo havia marcado de encontrar Rodrigo, seguindo a sugestão de Cida. É onde ele costuma ir quando precisa pensar, ela explicara por telefone, surpresa com a ligação inesperada de Leonardo após tantos anos de silêncio. Mas vá sozinho. Ele não aceitaria se soubesse que combinei isso com você. Eram 4 da tarde de uma terça-feira, e o bar estava praticamente vazio. Leonardo escolheu uma mesa no fundo, onde a iluminação precária dificultava o reconhecimento. Vestia jeans, camiseta preta e um boné discreto. Um disfarce simples, mas eficaz, para evitar a atenção imediata dos poucos clientes presentes. Uma Brahma, pediu ao garçom que se aproximou. Um senhor de idade que o olhou 2 vezes antes de assentir com um sorriso contido, respeitando seu óbvio desejo de discrição. Leonardo consultou o relógio. Rodrigo costumava chegar por volta das 5, segundo Cida. O plano era simples, observá-lo de longe primeiro, criar coragem para a aproximação. Não havia ensaiado o que diria. Palavras nunca foram seu forte fora das composições. Ele era homem de ação,
de gestos, de melodias que expressavam o que a fala não conseguia. O tempo passou lentamente. Leonardo bebericou sua cerveja, trocou algumas mensagens com Poliana e Pedro, que estavam ansiosos por notícias, e observou o movimento do bar aumentar gradualmente com a chegada do final de expediente. Às 17h15, ele o viu entrar. Rodrigo tinha a mesma altura de Leonardo, os mesmos ombros largos, o mesmo andar ligeiramente curvado para frente. Os cabelos escuros e ondulados eram idênticos aos que Leonardo tinha na juventude. Vestia uma camisa social amarrotada com as mangas dobradas, calça jeans e tênis. Carregava uma pasta de couro gasta sob o braço, provavelmente documentos da faculdade que, segundo Pedro, ele havia abandonado no último ano. O coração de Leonardo acelerou. Era como olhar para um espelho do passado, para uma versão de si mesmo que poderia ter seguido outro caminho se não tivesse tido a música, o irmão, o sucesso. Rodrigo cumprimentou o dono do bar com familiaridade e se dirigiu a uma mesa próxima à janela, seu lugar habitual. Pediu uma cerveja e abriu a pasta, espalhando alguns papéis que começou a examinar com expressão preocupada. Leonardo respirou fundo. Era o momento. Levantou-se com as pernas trêmulas, ele, que já havia se apresentado para multidões de 100.000 pessoas sem um tremor sequer, e caminhou até a mesa de Rodrigo. "Essa cadeira está ocupada?" perguntou, indicando o assento vazio à frente do rapaz. Rodrigo ergueu os olhos dos documentos, pronto para responder que sim, que esperava alguém. Mas as palavras morreram em sua garganta ao reconhecer quem estava diante dele. Seus olhos, idênticos aos do pai, arregalaram-se por um instante antes de se estreitarem em desconfiança. "O que você está fazendo aqui?" A pergunta saiu em um tom baixo, controlado, mas carregado de emoção contida. Leonardo sentou-se sem esperar convite. De perto, a semelhança entre eles era ainda mais impressionante. "Sua mãe me disse onde te encontrar." "Minha mãe?" Rodrigo soltou uma risada seca, sem humor. "Interessante. Depois de 23 anos, vocês dois finalmente conversam sobre mim." O garçom se aproximou, reconhecendo Leonardo com um aceno discreto. "Mais uma?" perguntou, indicando a cerveja. "Por favor," Leonardo respondeu. Depois que o garçom se afastou, voltou-se para Rodrigo. "Sei que deve estar se perguntando por que estou aqui depois de tanto tempo." "Na verdade, não." Rodrigo recolheu os papéis, enfiando-os de volta na pasta. "Imagino que seja por causa da escola. Minha mãe me contou sobre o encontro de vocês. Que coincidência, não? Seu filho caçula e eu na mesma escola." Havia amargura em sua voz, mas também uma dignidade que impressionou Leonardo. O rapaz não demonstrava o descontrole emocional que seria compreensível na situação. "Não vim por causa disso." Leonardo respondeu honestamente. "Vim porque estava na hora, provavelmente uns 20 anos atrasado." "Mas 23, corrigiu Rodrigo. "E na hora, por quê?" "Porque agora estou com problemas. Porque sou um projeto de advogado que largou a faculdade no último ano. Ou porque sua consciência finalmente pesou mais que sua preocupação com a imagem pública." Leonardo aceitou o golpe sem defesa. Merecia cada palavra afiada que o filho pudesse lançar contra ele. Um pouco de tudo isso, talvez. Mas principalmente porque percebi que cometi o maior erro da minha vida ao não te conhecer, ao não fazer parte da sua vida. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto do pai. O garçom retornou com a cerveja de Leonardo, criando uma pausa na tensão. "Você sabe," Rodrigo começou depois que o garçom se afastou. "Quando eu era criança, minha mãe sempre colocava suas músicas para tocar em casa. Ela dizia que era importante eu conhecer seu trabalho, mesmo que você não estivesse presente na minha vida." Leonardo sentiu um nó na garganta. Sua mãe sempre foi uma mulher incrível. "Sim, ela é," concordou Rodrigo. "Criou-me sozinha, trabalhando como produtora cultural, depois como professora universitária. Nunca falou mal de você, sabia?
Mesmo quando eu perguntava, insistia, ela sempre dizia que você tinha seus motivos, que um dia eu entenderia. E você entendeu? Leonardo perguntou baixinho. Rodrigo deu de ombros. Entendi que você era humano, que cometeu erros, que talvez tivesse medo, ou vergonha, ou simplesmente não estava pronto para ser pai de um filho que não fazia parte dos seus planos. Ele tomou um gole de sua cerveja. O que foi difícil entender foi ver você na TV, sempre falando sobre família, sobre seus outros filhos, sobre valores, enquanto eu crescia sem nem mesmo poder usar seu sobrenome publicamente. As palavras atingiram Leonardo com força. Era verdade. Ele havia construído uma imagem de homem-família, de pai dedicado, enquanto mantinha Rodrigo como um segredo, um capítulo não mencionado de sua biografia. Não tenho desculpas, admitiu Leonardo. Só explicações, e nem essas parecem fazer sentido agora. Quando você nasceu, eu estava perdido. Leandro tinha acabado de morrer. A dupla que construímos juntos desde a adolescência tinha acabado da pior forma possível. Eu estava tentando descobrir quem era Leonardo sem Leandro, tentando reconstruir minha carreira solo, lidar com o luto, com as dívidas, com a pressão, e eu era só mais um problema, completou Rodrigo. Não, Leonardo negou enfaticamente. Você nunca foi um problema. Eu que fui covarde. Tive medo do que a imprensa faria com a história, do impacto na minha imagem que estava se reconstruindo, do que meus outros filhos pensariam. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava dar o primeiro passo. Rodrigo olhou pela janela, onde o movimento da cidade começava a intensificar no final da tarde. Sabe o que é engraçado? Cresci ouvindo suas músicas, vendo seus shows na TV, lendo notícias sobre você. Conhecia Leonardo, o cantor, a celebridade, mas nunca conheci Emival, o homem. Leonardo sentiu o peso daquelas palavras. Era verdade. Para o mundo, ele era Leonardo, o ícone da música sertaneja. Em casa, com a família, era Emival, o nome de batismo que poucos usavam. E para Rodrigo, ele não havia sido nenhum dos dois. E o que aconteceu com a faculdade? Perguntou Leonardo, depois de um momento de silêncio. Sua mãe comentou que você estava no último ano de direito. Rodrigo soltou um suspiro cansado. Descobri que não é o que quero fazer da vida. Passei 5 anos estudando algo que escolhi mais para agradar minha mãe do que por vocação. Ele hesitou, como se decidindo se deveria continuar. O que eu realmente gosto é música. Sempre gostei. Irônico, não é? Um sorriso triste se formou nos lábios de Leonardo. Não, não é irônico. Está no sangue. Foi por isso que larguei a faculdade. Estou tentando viver de música, mas não é fácil. Toco em barzinhos, componho, mas... Ele deixou a frase no ar, bebendo mais um gole de cerveja. Mas não quero usar o nome do pai famoso para abrir portas, completou Leonardo, compreendendo imediatamente. Rodrigo assentiu. Exatamente. Se é para seguir esse caminho, quero fazer por mérito próprio. O orgulho que Leonardo sentiu naquele momento foi avassalador. Este jovem que ele mal conhecia, que tinha todo o direito de odiá-lo, mostrava uma integridade que poucos teriam em sua situação. Respeito isso, disse Leonardo, mais do que você imagina. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O bar começava a encher e algumas pessoas já lançavam olhares curiosos na direção deles, percebendo a presença da celebridade. Você já compôs alguma coisa? Leonardo perguntou finalmente. Rodrigo pareceu surpreso com a pergunta. Algumas coisas. Nada muito bom ainda. Eu também achava que minhas primeiras composições não eram boas. Leonardo comentou com um sorriso nostálgico. Leandro é quem sempre me incentivava. Dizia que eu tinha talento. Ele fez uma pausa, tomando coragem para o que diria a seguir. Gostaria de ouvir suas músicas algum dia, se você permitir. Rodrigo estudou o rosto do pai, como se procurasse sinais de falsidade ou condescendência. Não encontrando nenhum,
respondeu com cautela. Talvez um dia. Era pouco, mas era um começo. Leonardo sabia que não poderia esperar mais do que isso no primeiro encontro. 23 anos de ausência não se consertavam em uma conversa de bar. Mas quero que saiba, Leonardo disse, inclinando-se um pouco sobre a mesa, que estou disposto a fazer parte da sua vida agora, se você me permitir. Não para compensar o passado, porque sei que isso é impossível, mas para construir algo daqui para frente. Rodrigo não respondeu imediatamente. Seu olhar vagou pelo bar, pelas pessoas que agora definitivamente notavam a presença de Leonardo, pelos carros que passavam na avenida lá fora. Sabe o que mais me machucou todos esses anos? Ele perguntou finalmente, voltando a encarar o pai. Não foi a ausência física. Foi ouvir você dizer em entrevistas o quanto a família era importante, o quanto seus filhos eram sua prioridade, sabendo que eu não estava incluído nessa conta. Leonardo baixou os olhos, envergonhado. Eu sei, e não tenho como desfazer isso. Não tem, concordou Rodrigo. Então, após um momento de hesitação, acrescentou, mas talvez possamos começar algo novo, não como pai e filho, não ainda, mas como conhecidos, talvez. Era mais do que Leonardo esperava, mais do que merecia. Eu gostaria muito disso. O burburinho no bar aumentou. Algumas pessoas já tiravam celulares do bolso, provavelmente para fotografar o cantor. Rodrigo percebeu o movimento e sorriu ironicamente. Acho que sua presença foi notada, comentou. Não vai ser bom para sua imagem ser visto com um filho secreto? Havia uma provocação na pergunta, mas não malícia. Leonardo olhou ao redor e, pela primeira vez em muito tempo, não se importou com o que diriam, com as manchetes que poderiam surgir, com as especulações da imprensa. Que vejam, respondeu com firmeza. Estou cansado de esconder, estou cansado de negar quem você é. Rodrigo pareceu genuinamente surpreso com a resposta. E você realmente mudou, então? Estou tentando, Leonardo admitiu. Melhor tarde do que nunca, não é o que dizem? Um sorriso hesitante se formou nos lábios de Rodrigo, o primeiro desde que começaram a conversar. Veremos. A fazenda Talismã, em Jussara, interior de Goiás, resplandecia sob o sol de dezembro. As mangueiras centenárias que margeavam a entrada da propriedade ofereciam sombra generosa, enquanto o aroma de churrasco e o som de viola preenchiam o ar. Era o tradicional encontro de final de ano da família, uma reunião que Leonardo fazia questão de manter, mesmo com a agenda cada vez mais apertada de shows pelo país. Na área externa da sede, mesas compridas cobertas com toalhas brancas bordadas acomodavam cerca de 50 pessoas, entre familiares, amigos próximos e funcionários antigos da fazenda. Crianças corriam pelo gramado bem cuidado. Cachorros da propriedade abanavam o rabo esperando por sobras, e os mais velhos compartilhavam histórias sob a sombra do alpendre. Leonardo, com uma camisa estampada de manga curta e chapéu de palha, circulava entre os convidados com a hospitalidade característica dos homens do interior. Aos 60 anos recém-completados, carregava no rosto as marcas de uma vida intensa, mas seus olhos brilhavam com uma serenidade que poucos haviam notado antes. "Vô, olha o que eu achei!" gritou um de seus netos, correndo em sua direção com um pequeno sapo nas mãos. Leonardo se abaixou com um sorriso, examinando a descoberta da criança com o mesmo entusiasmo que demonstrava ao receber um disco de ouro. Que beleza de sapo, mas acho que ele está com saudade da família dele. Que tal devolvermos ele para o lago depois do almoço? Sugeriu, bagunçando carinhosamente os cabelos do menino. Poliana se aproximou, trazendo uma bandeja com quitutes da culinária goiana. O pessoal da TV já chegou, informou discretamente. Estão organizando o equipamento no salão, como você pediu. Leonardo assentiu. A entrevista para o especial de fim de ano da TV Anhanguera não estava originalmente em seus planos, mas quando o convite chegou, ele viu a oportunidade perfeita para o que pretendia fazer.
Pedro já voltou da cidade com eles? Perguntou, referindo-se ao filho que havia se oferecido para buscar os últimos convidados no pequeno aeroporto de Jussara. Acabou de chegar. Poliana apontou para a entrada da fazenda, onde a caminhonete de Pedro estacionava sob uma das mangueiras. Leonardo observou enquanto Pedro descia do veículo e abria a porta para os passageiros. Cida foi a primeira a sair, elegante em um vestido azul simples, os cabelos presos em um coque discreto. Logo atrás dela, Rodrigo desceu com uma expressão que mesclava nervosismo e curiosidade. Completando o grupo, uma jovem que Leonardo não conhecia, provavelmente a namorada de Rodrigo. 6 meses haviam se passado desde aquele primeiro encontro no bar do Zezinho. 6 meses de aproximação cautelosa, de conversas hesitantes que aos poucos se tornaram mais longas, mais profundas. A relação entre Leonardo e Rodrigo ainda estava longe de ser o que ambos gostariam, mas era inegavelmente um começo. O convite para a reunião familiar havia sido um passo importante. Uma declaração pública de que Rodrigo era, sim, parte da família, mesmo que o mundo exterior ainda não soubesse disso completamente. Leonardo caminhou até os recém-chegados, abraçando Cida com a naturalidade de velhos amigos. "Que bom que vocês vieram", disse sinceramente. "Obrigada pelo convite", respondeu ela com um sorriso sereno. Os anos haviam sido generosos com Cida, que mantinha a mesma elegância discreta que havia atraído Leonardo décadas atrás. Rodrigo se aproximou, estendendo a mão para o pai em um cumprimento formal que logo se transformou em um abraço breve, ainda desajeitado, mas sincero. "Essa é a Camila", apresentou a jovem ao seu lado, "minha namorada. É um prazer finalmente conhecê-lo, seu Leonardo", disse Camila, visivelmente empolgada por estar diante do famoso cantor. "Rodrigo fala muito sobre o senhor." "Espero que coisas boas", brincou Leonardo, percebendo o olhar divertido que Rodrigo trocou com a namorada. "Na maior parte do tempo", respondeu Rodrigo com um sorriso contido. Pedro se juntou ao grupo, cumprimentando Rodrigo com a familiaridade que haviam desenvolvido nos últimos meses. Os dois, para surpresa de Leonardo, haviam formado uma conexão quase imediata, compartilhando não apenas a semelhança física impressionante, mas também o amor pela música e um senso de humor peculiar. "Vocês precisam ver o que preparamos no estúdio da fazenda", comentou Pedro, olhando significativamente para o pai. "Está ficando incrível." Leonardo assentiu, sabendo exatamente do que o filho falava. Nas últimas semanas, Pedro e Rodrigo haviam passado horas no pequeno estúdio que Leonardo mantinha na fazenda, trabalhando em um projeto que ambos faziam questão de manter em segredo até aquele dia. "Tudo a seu tempo", respondeu Leonardo, conduzindo os recém-chegados para junto dos outros convidados. "Primeiro, vamos comer. Ninguém cria bem com a barriga vazia, como dizia meu pai." O almoço transcorreu em um clima de alegria genuína. Leonardo observava, com o coração cheio, como Rodrigo gradualmente se integrava à família. Ainda havia olhares curiosos, perguntas silenciosas, mas predominava um sentimento de aceitação que o emocionava profundamente. Após a sobremesa, um tradicional doce de leite caseiro que a cozinheira da fazenda preparava há décadas, Leonardo se levantou, batendo levemente o garfo na taça de vidro para chamar a atenção de todos. "Queria agradecer a presença de cada um de vocês", começou, a voz ligeiramente embargada pela emoção. "Esta reunião sempre foi especial para mim, mas este ano tem um significado ainda mais profundo." Seus olhos percorreram a mesa, detendo-se em cada rosto familiar até chegar a Rodrigo. "Muitos de vocês já conheceram o Rodrigo nos últimos meses. Alguns já sabiam sobre ele há mais tempo. Outros estão conhecendo-o hoje. Mas todos precisam saber que ele é meu filho, sangue do meu sangue, e a partir de hoje, oficialmente parte desta família para quem quiser ver." Um murmúrio percorreu a mesa. Não era exatamente uma surpresa para a maioria. Os rumores sobre o filho não reconhecido de Leonardo circulavam há anos no meio artístico,
Mas ouvir a confirmação direta do cantor em um ambiente familiar tinha um peso diferente. E a equipe da TV Anhanguera está aqui hoje, continuou Leonardo, não só para o especial de fim de ano que costumamos fazer, mas porque decidi dar uma entrevista oficial, junto com o Rodrigo, para esclarecer essa história de uma vez por todas. Chega de segredos, chega de especulações, está na hora da verdade. Rodrigo olhava para o pai com uma expressão difícil de decifrar. Surpresa, emoção, talvez um pouco de apreensão. Não haviam combinado uma declaração pública tão direta, embora o assunto tivesse sido mencionado vagamente nas últimas conversas. Mas antes disso, Leonardo fez uma pausa, trocando um olhar cúmplice com Pedro. Há algo que gostaria de compartilhar com vocês. Pedro, Rodrigo, vocês podem nos mostrar no que estavam trabalhando? Os dois irmãos se entreolharam e, após um momento de hesitação, levantaram-se. Pedro foi até o canto da varanda onde sua viola estava apoiada e a pegou, enquanto Rodrigo, após um encorajamento silencioso de Camila, se posicionou ao lado dele. Nas últimas semanas, explicou Pedro, ajustando a viola, Rodrigo e eu estivemos trabalhando em uma música. Na verdade, é uma composição do Rodrigo, que eu tive a honra de ajudar a arranjar. Murmúrios de aprovação e curiosidade percorreram a mesa. Leonardo se sentou, tão curioso quanto os demais. Sabia que os filhos estavam compondo juntos, mas não havia ouvido o resultado final. A música se chama Agora Não É Tarde, anunciou Rodrigo, a voz levemente trêmula de nervosismo, e é dedicada ao meu pai. Os primeiros acordes da viola de Pedro preencheram o ar, uma melodia suave, melancólica, que imediatamente capturou a atenção de todos. Então, para surpresa geral, Rodrigo começou a cantar. Sua voz era impressionantemente similar à de Leonardo. O mesmo timbre grave, a mesma capacidade de transmitir emoção em cada nota. A letra falava sobre tempo perdido, sobre oportunidades desperdiçadas, mas também sobre recomeços, sobre a possibilidade de construir pontes sobre abismos que pareciam intransponíveis. Não é tarde para reconstruir o que o tempo e o medo separou. Não é tarde para redescobrir o caminho que o orgulho ocultou. Leonardo sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ao seu lado, Poliana segurou sua mão com força, oferecendo apoio silencioso. Do outro lado da mesa, Cida também chorava discretamente, os olhos fixos no filho que cantava com a alma exposta. Quando a música terminou, um silêncio reverente pairou por alguns segundos antes que a varanda explodisse em aplausos. Leonardo se levantou, incapaz de conter a emoção, e caminhou até Rodrigo, envolvendo-o em um abraço apertado que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Obrigado, sussurrou no ouvido do filho. Obrigado por me dar essa chance. Rodrigo assentiu, também emocionado demais para falar. Pedro se juntou ao abraço, criando um momento que os fotógrafos da TV Anhanguera, discretamente posicionados, registraram com respeito. Mais tarde, após a sobremesa e quando a reunião familiar começava a se dispersar em pequenos grupos de conversa, Leonardo, Rodrigo e Cida se dirigiram ao salão principal da fazenda, onde a equipe de TV havia montado um pequeno cenário para a entrevista. A jornalista, uma profissional experiente que Leonardo conhecia há anos, os recebeu com um sorriso gentil. Obrigada por essa oportunidade, Leonardo. Sei o quanto essa entrevista significa para vocês. É um passo importante, concordou ele, sentando-se na poltrona indicada, com Rodrigo ao seu lado e Cida em uma cadeira próxima, fora do enquadramento principal, mas presente como apoio. As luzes se ajustaram, os microfones foram testados e a jornalista fez um sinal para que a gravação começasse. Estamos aqui na Fazenda Talismã, em Jussara, para uma entrevista exclusiva com Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira, começou ela, voltando-se para o cantor com um olhar sereno. Leonardo, você nos convidou aqui hoje para fazer um anúncio especial.
Pode nos contar do que se trata? Leonardo respirou fundo, sentindo o peso e a libertação daquele momento. Olhou para Rodrigo, recebendo um aceno encorajador, e então para Cida, que sorria com os olhos marejados. Estou aqui para apresentar oficialmente meu filho, Rodrigo, declarou com a voz firme. Muitos já ouviram rumores ao longo dos anos, e hoje quero confirmar. Rodrigo é meu filho com Maria Aparecida Dantas, fruto de um relacionamento que tivemos há mais de 20 anos. A jornalista assentiu, mantendo o profissionalismo apesar da revelação bombástica. E por que decidiu fazer esse anúncio agora, depois de tanto tempo? Leonardo sorriu tristemente. Porque percebi que nunca é tarde para corrigir erros, para reconstruir pontes, para fazer o que é certo. Durante anos, disse a mim mesmo que agora é tarde, que muito tempo havia passado, que era melhor deixar as coisas como estavam. Mas a verdade é que nunca é tarde para assumir responsabilidades, para pedir perdão, para recomeçar. Ele estendeu a mão, segurando-a de Rodrigo com firmeza. Estou orgulhoso de ser pai deste homem incrível, que teve a grandeza de me dar uma segunda chance que eu não merecia. E quero que o Brasil conheça não apenas Rodrigo, meu filho, mas também o talentoso músico e compositor que ele se tornou por mérito próprio. A entrevista continuou por mais de 1 hora. Falaram sobre o passado, sobre os anos de ausência, sobre o reencontro recente na escola, sobre o processo de aproximação dos últimos meses. Rodrigo, inicialmente tímido diante das câmeras, gradualmente se soltou, compartilhando sua perspectiva com uma maturidade que impressionou até mesmo Leonardo. Não tentaram romantizar a história, nem apresentar uma versão edulcorada dos fatos. Falaram sobre mágoas, sobre oportunidades perdidas, sobre a complexidade das relações humanas. Ainda estamos construindo nossa relação, explicou Rodrigo em determinado momento. Não é um conto de fadas onde tudo se resolve magicamente. Há cicatrizes, há momentos difíceis, mas há também a vontade genuína de ambas as partes de construir algo novo, algo verdadeiro. Quando a entrevista terminou e as câmeras foram desligadas, Leonardo sentiu como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Por décadas, vivera com o medo do que aconteceria quando a verdade sobre Rodrigo viesse à tona, de como isso afetaria sua carreira, sua imagem pública, sua família. Agora, olhando para o filho que sorria ao lado de Camila, para Pedro, que se aproximava com taças de champanhe para um brinde, para Cida, que conversava animadamente com Poliana, como velhas amigas que finalmente se reencontravam, Leonardo percebeu o quanto aquele medo havia sido infundado. Um brinde, propôs Pedro, distribuindo as taças. Há novas músicas, novos começos, e a família que cresce. E a coragem de enfrentar a verdade, acrescentou Poliana, olhando com carinho para o marido. Leonardo ergueu sua taça, encontrando o olhar de Rodrigo do outro lado do círculo. Não precisavam de palavras naquele momento. O entendimento silencioso entre eles dizia tudo o que era necessário. Mais tarde, quando a noite já havia caído sobre a fazenda e a maioria dos convidados se recolhera, Leonardo encontrou Rodrigo sentado sozinho na varanda, contemplando o céu estrelado do interior goiano. "Posso me juntar a você?" perguntou, indicando a cadeira de balanço ao lado. Rodrigo assentiu, e por alguns minutos ficaram em silêncio, apenas apreciando a paz daquele momento. "Você acha que fiz a coisa certa?" perguntou Leonardo finalmente. Com a entrevista e com tudo isso, Rodrigo refletiu por um momento antes de responder. "Acho que sim. Não vai ser fácil. Sabe, a imprensa vai cair em cima, vai ter muita especulação, gente criticando. Estou acostumado com isso." Leonardo deu de ombros. "O que me preocupa é como isso vai afetar você." "Vou lidar com isso", respondeu Rodrigo com determinação. "Ou não será a primeira nem a última vez que terei que provar meu valor por mérito próprio, não pelo nome que carrego." Leonardo sentiu uma onda de orgulho. Este jovem ao seu lado, este filho que mal conhecia ainda, demonstrava uma força de caráter que o comovia profundamente. "Bem, sabe",
começou Rodrigo depois de mais alguns momentos de silêncio. Quando minha mãe apareceu na porta daquela escola, chorando porque eu estava enfrentando problemas, e você disse, agora é tarde. Ela ficou arrasada. Leonardo baixou os olhos, envergonhado pela lembrança. Eu sei, foi um momento de covardia, mas talvez você estivesse certo, de certa forma, continuou Rodrigo, surpreendendo o pai. Era tarde para algumas coisas. Tarde para você me ver crescer, tarde para estar nos momentos importantes da minha infância, tarde para ser o pai que uma criança precisa. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Leonardo. Mas não é tarde para sermos o que podemos ser um para o outro agora. Não como o pai e o filho que poderíamos ter sido, mas como os homens que somos hoje. Leonardo sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos, sem vergonha de demonstrar a emoção. É mais do que mereço. Não se trata do que você merece ou não, respondeu Rodrigo com sabedoria. Se trata do que escolhemos fazer a partir de agora. No horizonte, os primeiros raios do sol começavam a surgir, tingindo o céu de tons alaranjados. Um novo dia nascia sobre a fazenda Talismã, assim como um novo capítulo na vida daquela família que, após tantos desvios e desencontros, finalmente encontrava o caminho para a reconciliação. Leonardo respirou fundo o ar puro da manhã, sentindo uma paz que há muito não experimentava. O passado não podia ser mudado. As feridas não desapareceriam completamente, mas o futuro, esse sim, estava em suas mãos para ser construído. Você tem razão, disse finalmente, colocando a mão no ombro do filho. Nunca é tarde para fazer a coisa certa. E ali, sob o céu que gradualmente se iluminava com a promessa de um novo dia, pai e filho compartilharam um sorriso de entendimento mútuo, selando sem palavras o compromisso de transformar o agora é tarde em nunca é tarde demais.